O Senhor a todos os irmãos, amigos em Cristo Jesus. Irmãos, essa tarde eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma live seguido de uma série de mensagens a qual Deus me despertou para que nós possamos conversar sobre o assunto. E a série, ela chama-se O Cristão no Século XXI e seus polêmicos tabus. Existem muitos tabus que nós não tratamos nas nossas igrejas, assuntos pertinentes, importantíssimos de pauta e que nós precisamos em algum momento nos alertar nessas questões. E o primeiro assunto dentro dessa série que eu gostaria de tratar com os ouvintes, com os telespectadores e com todos os irmãos e amigos é sobre o cristão e a política. Esse assunto ele gera bastante polêmica, mas é um assunto que faz parte da nossa sociedade, até mesmo porque nós estamos próximo às eleições municipais, prefeitos e vereadores. E é bom nós nos conscientizarmos em relação aos nossos valores, aos nossos princípios, os candidatos que estão em pauta. Não estamos aqui para defender, para apontar o A, o B, o C, o partido A, o partido B, o partido C. Nós estamos aqui para compartilhar pensamentos e ideias concernente à palavra de Deus. Existe uma frase muito compartilhada secularmente, dito popular, que diz que a política é do diabo. Você concorda com isso? Você já ouviu sobre isso? Primeiro que a palavra política, a etimologia da palavra política, fala sobre alguém que tem um governo, uma liderança. Isso é política. Política é a vocação para governar. Praticamente todos nós, como cristãos, nós temos essa vocação. Líderes de departamentos, líderes, sacerdotes familiares, há uma vocação dentro de você, há uma vocação dentro de mim. Deus nos chamou para algo. Você que é cristão e ama as Escrituras, sabe do que eu estou falando. Jesus deixou para nós algumas ordenanças, e uma dessas foi ide e pregar o Evangelho. Então há dentro de você, há dentro de todos nós, uma vocação própria para a liderança. Política é a arte de governar. É você que lidera, você que se destaca, você que tem uma boa oratória, você que tem um desprendimento, até mesmo você, de alguma forma, seja mais ostracista, mais tímido, mais inibido em algumas situações, você tem um chamado intrínseco, uma vocação própria em você. Você foi chamado para liderar. Então, para nós já de imediato desmistificarmos essa falácia, a política ela não é do diabo. A única coisa que a Bíblia aponta que é do diabo está escrito lá em João 8:41. A mentira é do diabo. Aqueles que se obtêm a mentira, que trata com mentira, esse daí sim está sendo conduzido pelo diabo. Agora, a política não é do diabo, mas a politicagem, o conceito, as formas, as brechas, isso que vem prejudicando já há alguns anos o nosso povo, a nossa nação. Você sabia que dentre as classes mais desacreditadas da nossa sociedade está em primeiro lugar a política? Infelizmente, os nossos governantes eles têm perdido a credibilidade devido a tantos escândalos, a tantas situações constrangedoras, infelizmente. Mas vamos para a Bíblia.
Vamos ver o que a Bíblia nos ensina em relação à política e o cristão. Primeiro, para ser político, precisa-se ter uma vocação. Como que a pessoa vai se propor a um cargo público na sociedade se ela não tem vocação para isso? Irmãos, é tão bonito quando alguém tem uma vocação, que seja para pregar, que seja para liderar, que seja para louvar, para cantar, para servir, é uma vocação. E por que não uma vocação para conduzir uma nação dentro do seu município, na prefeitura, no executivo, no parlamentar, no judiciário, que seja. Irmãos, a pessoa a qual está disposta a se lançar à vida pública, ela precisa entender que ela tem que ter uma vocação para isso. Livro do Gênesis. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar alguns textos da Bíblia. Se você puder compartilhar essa live também, vai ser de grande valia. Livro do Gênesis, no capítulo de número 37, tá? Deixa marcadinho aí, que nós já iremos ler o livro do Gênesis, no capítulo 37. Mas antes, como leitura oficial e abertura, eu gostaria de ler Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2. Olha o que Paulo está dizendo a esta igreja. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem tratarão sobre si mesmos a condenação. Irmãos, o contexto a esta carta aos Romanos, Paulo estava vivendo aproximadamente no ano 65 a 67, era cristã, e a igreja, ela estava sendo perseguida por um imperador chamado Nero. E este imperador ele estava de forma muito brutal, além de perseguir, além de prender os crentes. Os historiadores dizem que Nero ele chegou ao ponto de amarrar os cristãos em postes após ele incendiar a cidade e ele ocultar esse fato e ele jogar essa culpa em cima dos cristãos. E agora ele persegue, e agora ele massacra, e se não bastasse isso, ele manda amarrar os cristãos em madeiro. Faltou até madeira naquela época, de tantos homens e mulheres de Deus, crianças, velhos, que foram amarrados em praça pública. Imagina o desespero, os gritos, a fumaça, imagina o constrangimento. Aí Paulo, olhando para todo esse contexto normal, as pessoas iradas, enfurecidas, elas queriam revolta, elas queriam rebelião, elas não aceitavam, não todos, mas boa parte, né? Mesmo eles não tendo o poderio bélico de Roma. E Paulo traz a esta igreja essa instrução. Olha, quem está lá, por mais inimaginável que seja, foi Deus que colocou essa pessoa lá. Foi Deus que permitiu Nero estar sentado no império nesse momento. Por quê? Nós não entendemos os mistérios de Deus. Mas nós vamos perceber ao decorrer e a história da igreja, que a igreja, nos seus períodos em que mais teve crescente, foi nos períodos de perseguição. E Deus sabe como estimular o seu povo a orar, a jejuar, a buscar. Então Deus permitiu toda a situação. Então todas as autoridades instituídas na terra, foi Deus quem permitiu elas chegarem lá.
Não adianta você brigar com seu encarregado, não adianta você brigar com seu patrão, não adianta você brigar com os nossos governantes. Irmãos, a função da igreja é orar. Eu não estou falando para você aceitar tudo, não, irmãos. Mas se nós não acreditarmos no poder da oração, de um relacionamento, de um indivíduo com o Criador, irmãos, no que mais nós iremos acreditar? Nós devemos, nesse exato momento, prestes a eleger um candidato, a buscar Deus em oração, para Deus colocar temor no coração dessas pessoas em que estarão à frente dos cargos públicos das nossas cidades. Então, busque a Deus em oração. Não adianta brigar, ofender verbalmente, ficar degladiando via internet. Isso não vai levar a nada. Pelo contrário, irmãos. Jesus disse, ai daquele por quem vier o escândalo. Nós vamos escandalizar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, você abra comigo a sua Bíblia. Você que está chegando agora, leia o título. Nós estamos falando sobre o cristão e a política. Um assunto muito polêmico que ao longo dos anos tornou-se tabu em nossas igrejas. Nós evitamos de falar sobre determinados assuntos. Gênesis capítulo 37, versículo de número 5. Leia comigo aí, se você tiver acesso a uma Bíblia. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E José, a partir de agora, ele começa a relatar como foi o seu sonho. O que nós entendemos através desta palavra? Estamos falando sobre vocação. Nós entendemos através desta palavra a qual nós lemos que Deus vocacionou José a futuramente tornar-se um governador, passando por tudo que ele passou. José ele teve uma experiência ilibada dentro da sua casa, positiva e negativa. José ele teve uma experiência na jornada, quando ele torna-se cativo, dentro da casa de Potifar, ele aprendeu a ser servo. José teve uma experiência dentro do cárcere de uma prisão, ele teve também, se esmeriu essa experiência, ele foi esmerilhado por Deus. E José, ele tinha uma certeza em seu coração. A certeza que José tinha é que Deus estava conduzindo a sua vida, as suas provações, porque Deus havia o vocacionado por isso, ou para isso. Irmãos, nós já dissemos no início dessa nossa conversa, será que as pessoas que estão se lançando às intenções públicas do nosso município, elas são vocacionadas para isso? Todas elas estão com esse sentimento, com esse entendimento? Irmãos, olhe para o candidato que você escolheu. Não estou falando aqui, nem vou citar o nome de A, o nome de B, o nome de C, muito menos partido. Eu estou falando para você olhar para o seu candidato, para o indivíduo, e ver se ela tem vocação para aquilo ali. Porque hoje nós estamos vendo muitos irmãos nossos, muitos amigos nossos, muitas pessoas próximas de nós, elas se lançando a uma vaga nas cadeiras públicas de gestão da nossa cidade. Mas será que todas elas têm vocação para isso? Então é algo que nós precisamos analisar. José, ele tinha uma vocação. Ele tinha um chamado. Deus colocou essa missão e esse propósito no coração desse jovem sonhador. Segundo parâmetro em que eu gostaria de conversar aos irmãos dessa tarde, sobre a reputação. Reputação.
Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Neemias. Neemias, no capítulo de número 5, versículo de número 14. Neemias, capítulo 5, verso é o de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, somente até aqui. Você conhece o contexto de Neemias, capítulo 1 do livro de Neemias, também é considerado ou chamado por alguns historiadores como Lamentações de Neemias. Neemias trabalhava como copeiro do rei, assumindo as funções de seu pai, senhor Acalias. Está vindo uma excursão de Jerusalém e o seu irmão Hanani estava conduzindo essa excursão quando Neemias aborda o seu irmão perguntando como que estava Jerusalém, como estava o povo de Jerusalém, sendo que após o cativeiro babilônico havia se passado aproximadamente, a Bíblia, as datações são aproximadamente 142 anos. Neemias jamais havia pisado naquela terra. Neemias jamais havia vivido essa experiência. Mas de alguma forma Neemias tinha uma preocupação com o seu povo. E Neemias aborda o seu irmão Hanani e pergunta como que estava lá. E quando Neemias faz essa pergunta, ele obtém uma resposta. E o seu irmão Hanani diz que o povo estava passando por opróbrio, por dificuldades. A terra estava um caos, devastada, os muros entoados fogo, aquele constrangimento total. E a Bíblia vai dizer que Neemias, ele toma algumas atitudes que condizem com a sua reputação. Nós já iremos entrar sobre a reputação do candidato a cargo público. Neemias ele ora, Neemias ele chora, Neemias jejua. São 3 ferramentas primordiais, ou primárias, essa é a palavra que eu queria usar, que Neemias ele desponta. Neemias ora, ele chora e ele jejua. Irmãos, o coração de Neemias, o sentimento de Neemias, estava diretamente vinculado com o seu povo. Neemias ele não estava visando uma posição, Neemias não estava visando um cargo. Jamais passava isso no coração e na mente de Neemias. Neemias estava preocupado com o povo. Neemias, quando ele soube, quando ele ouve, olha as atitudes de Neemias. Neemias, ele ora pelo povo. Neemias, ele chora pelo povo. E Neemias jejua, irmãos. Isso tanto é para nós que às vezes reclamamos dos eleitos, reclamamos dos candidatos, reclamamos dos partidos, mas nós não temos a mesma disposição de orar, de jejuar e também de chorar. No livro de Joel, no capítulo 2, o profeta está dizendo para Deus que ele já praticamente havia feito de tudo. Já havia doutrinado o povo, já havia pregado para o povo, já havia instruído o povo. E surge uma pergunta: mas Deus, e agora? O que eu já fiz de tudo? E Deus fala ao coração, e a voz de Deus vem ao profeta Joel: chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar. Irmãos, às vezes está faltando para nós aquebrantamento, chorarmos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que é somente Ele que pode resolver as causas impossíveis para nós. Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Nós vivemos em uma sociedade, uma época, em uma geração que há muita luz na mente e pouca chama no coração. Essa frase não é minha. Estou parafraseando algo que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes. Irmãos, a facilidade, o acesso à intelectualidade, a livros,
a internet e a tantas outras ferramentas, irmãos, estão nos afastando do aquebrantamento diante de Deus, É de suma e vital importância nós aquebrantarmos na presença de Deus. Qual foi a última vez que você propôs a Deus um jejum, uma consagração para o nosso povo, para a nação brasileira, pelos teus filhos, pelos teus netos? Não adianta reclamar, praguejar, amaldiçoar, se nós, você, não fizermos a nossa parte. Pensa nisso, com muito carinho, com muito temor a Deus. Neemias, ele tem esses atributos e toma estas atitudes. Mas Neemias não para por aí. Porque Neemias também, ele se propõe a ir a Jerusalém para ajudar o seu povo. E quando Neemias se apresenta ao rei, o rei olha para Neemias e fala: Neemias, eu estou percebendo que você não está bem, que estas suas lágrimas não são de enfermidade, mas é do coração. O rei está vendo tudo que nós estamos passando, está vendo o que você está passando. E quando Neemias ele tem a oportunidade, ele fala para o rei que ele estava daquela forma, daquele jeito, por causa do seu povo. Ele queria ajudar. O rei então enxerga a verdade em Neemias. Estamos falando sobre a reputação. Neemias, ela tinha uma reputação ilibada. Ele tinha um caráter inclinado às verdades. E o rei concede a Neemias, sem Neemias pedir, e muito menos imaginar, o cargo de governador. Neemias também, assim como José, tinha vocação para isso. E Neemias também tinha uma boa reputação para estar à frente de um povo. Volto e friso em dizer: olhem para os vossos candidatos. Eles têm vocação para o cargo que eles estão almejando? Eles têm uma reputação ilibada para que você possa ver clareza nesta pessoa? Outra pauta sobre a disposição. Leia comigo em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15 e versículo de número 16. Leia comigo em 1 Samuel, capítulo 7, verso 15 e 16. Oh, glória! 1 Samuel, capítulo 7, verso 15 e 16. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Irmãos, isso aqui é uma bênção. Samuel, ele tinha vocação, Samuel, ele tinha reputação, e Samuel também tinha disposição. Nós conseguimos enxergar hoje alguns eleitos, após obter o cargo tão almejado, eles se desprendem da sociedade. Infelizmente, eles não dão atenção devida às pessoas que confiaram a ele o seu voto. Aí nós vemos um caos na saúde pública, nós vemos um caos no transporte, nós vemos um caos na educação, nós vemos um caos no saneamento básico. Estamos passando, irmãos, por tantos constrangimentos que pontuá-los seria impossível. De tantas coisas que nós precisamos de auxílio dos nossos candidatos que estão pleiteando uma cadeira
pública no município da nossa cidade. Irmão, Samuel, a Bíblia diz, você leu comigo aqui, que ele andava, ele rodeava de ano em ano essas cidades, Gilgal, Betel, Mispá. Mas ele não era um viajante, não, ele não era um itinerante, não. Além dele fazer tudo isso, a Bíblia diz também no versículo 17 que ele voltava para Ramá. Ele voltava para sua casa, ele voltava a auxiliar o seu povo, ajudar a sua nação, ajudar a sua família, as pessoas a qual lhe confiaram aquela posição, apesar que Samuel foi escolhido por Deus, Samuel foi vocacionado por Deus, Samuel tinha uma reputação na sociedade que ele vivia, mas Samuel também tinha uma disposição. Irmãos, é sério. É chato às vezes falar sobre alguns determinados assuntos, mas até quando que nós vamos ficar postergando isso? Até quando nós vamos ficar nos esquivando? Nós estamos vivendo hoje e agora. Nós precisamos nos posicionar. Isso é bênção para as nossas vidas. Isso é bênção para a tua família. Nós temos alguém que condizem com os nossos valores. Você não precisa ficar falando mal do A, falando mal do B, não volta no A, não volta no B, não volta nos irmãos. Vem comigo. Você é cristão. Você tem os seus princípios, você tem os seus valores, aquilo que você defende. Você defende o valor da família? Ok, está na pauta do seu candidato? Você defende o aborto? Não, mas está na pauta do seu candidato? Você defende o casamento homoafetivo? Não, mas está na pauta do seu candidato? Então, irmãos, se você defende alguns princípios e alguns valores que condizem com o seu caráter e o caráter do seu candidato, segue em frente. Não precisa ficar falando mal. Olha para a proposta de governo de cada um deles. Olhe para a proposta de governo do candidato que você está escolhendo, está querendo elegê-lo. Vê se condiz com aquilo que você defende para os seus filhos, para os seus netos, para a tua família. E você segue o seu pensamento. E você segue aquilo que você acredita. Simples assim. Então estamos falando do profeta Samuel, que tinha uma disposição, tinha uma reputação e tinha também uma vocação para isso. Mas para nós finalizarmos aqui e caminharmos para o final, eu gostaria também de falar sobre o preparo intelectual. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1, no versículo de número 17. Daniel, capítulo 1, versículo de número 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Irmãos, olha que bênção. A Bíblia ela é riquíssima. A Bíblia, irmãos, é um manual de vida, não somente de fé, mas é um manual de vida. Quando Jesus, lá nos evangelhos, ele disse, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele estava nos instruindo que existem coisas ou fatores que são de cunho espirituais, mas ali estava a esfinge de César, a imagem de César, o representante governamental da época. Então, há uma necessidade de um posicionamento. Por quê? Porque além de nós sermos igreja na esfera organismo, que é a igreja do arrebatamento, é a igreja que eu e você esperamos, né?
vivermos uma eternidade com Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos a igreja organização também. Nós temos impostos para pagar, nós temos um CNPJ, nós temos um prédio para zelar por ele. Nós temos que ter essa ampla compreensão e tomarmos os devidos posicionamentos. Precisamos disso. Não adianta nós ficarmos espiritualizando tudo. Nós temos sim, reforço em dizer, que orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa nação, mas nós temos também que enxergar nos candidatos esses valores e princípios. E Daniel é alguém que estava preparado intelectualmente para assumir essa responsabilidade governamental na sua época. Tanto é que ele passou por alguns governos e alguns reis. Irmãos, para nós caminharmos para o final, será que os candidatos propostos a um cargo na prefeitura municipal estão preparados intelectualmente? Irmãos, a pessoa às vezes não gosta de ler um livro, não gosta de ler um gibi, não gosta de ler nem bula de remédio. Como que ela vai nos defender nas pautas? Como que ela vai se posicionar devido às propostas que chegam, imagino eu, que chegam muitas delas? Irmãos, o nosso candidato, o candidato que você eleger, que você escolher, ele precisa ter um caráter invulgar. Ele precisa, irmãos, não se inclinar às propostas seculares, a alianças que não condizem com aquilo que nós os credibilizamos a defender. Você consegue discernir o tipo de candidato que você está escolhendo. Isso é para você se conscientizar mesmo, para você colocar a mão na sua consciência. Olha, você leu comigo. Daniel e os demais aqui, Deus vai falar que tinham conhecimento, tinham inteligência. Conhecimento nós obtemos através de leitura, através de busca, através de formação. Tem duas coisas distintas. Uma chama informação. Nós buscamos através de livros, revistas, internet, tecnologia. Outra coisa chama-se formação. É pessoa que se dispõe a estar sentada em uma cadeira, ouvindo, aprendendo, e ao final de um curso, de uma faculdade, de uma universidade que seja, ela consegue o seu certificado, o seu diploma. Daniel, ele tinha isso, ele tinha conhecimento. Ele tinha inteligência também. Ele tinha sabedoria nas letras. E ele tinha visão. Visão de Deus, irmãos. Visão de Deus. Irmãos, coloque em xeque aos candidatos que estão sendo colocados em pauta para votação aos cargos públicos a este final de semana, dia 6 de outubro de 2024. O candidato tem vocação? O candidato tem uma boa reputação? Ele tem ou ele terá uma disposição para trabalhar em prol à sociedade ou às pessoas que o elegeram? Ele tem um preparo intelectual? Olha, você que está comigo desde o início dessa live, você viu que nós não mencionamos o nome de ninguém. Nós não falamos sobre o partido de ninguém. Estamos falando de forma aberta concernente à palavra de Deus. Você tem essa obrigação de se posicionar como cidadão, cumprindo o seu papel de cidadania. Não vá lá e anule o seu voto, irmão. Se posicione, porque depois nós queremos reclamar, queremos praguejar, queremos amaldiçoar. Isso nós fazemos com excelência e qualidade. Somos bons em reclamar. Mas não faça isso. Mude essa mentalidade, essa forma de pensar.
e nós colheremos frutos maravilhosos. Sabemos, irmãos, nós sabemos que o mundo em que nós vivemos, ele caminha para o fim. As coisas, elas não têm a tendência de melhorar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós podemos nos posicionar como cristãos, homens e mulheres justos que buscam a justiça diante de Deus. E Deus está vendo tudo isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta tarde maravilhosa com a tua família, aonde você estiver. Que você entenda esse propósito e o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Nós estaremos continuando essa série, O Cristão no Século XXI e seus polêmicos tabus. Deixe aí no comentário qual o próximo assunto que você gostaria que nós abordássemos. Lembrando que todas as quintas-feiras deste mês de outubro eu estarei trazendo esta mesma mensagem doutrinária à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Boa Esperança 1, Rua Manuel Ferraz de Camargo, 683, Jardim Irapuã. Venha participar. Nós tivemos ontem, na noite de quinta-feira, este mesmo assunto. E Deus me impulsionou para fazer hoje essa live, para estar compartilhando, que foi algo muito produtivo no dia de ontem. A igreja gostou, os irmãos abraçaram. Foi muito saudável, muito instrutivo. Deus falou conosco de forma profunda e libada. Deus abençoe você. Compartilhe. A paz do Senhor a todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.